Salve, salve, protagonistas! Aqui é Elton Neretti, estamos iniciando mais um episódio do Protagonismo Esporte Clube, o seu podcast de empreendedorismo, negócios e carreira. Hoje um dia duplamente especial aqui pra gente. Primeiro porque eu tô com o meu novo parceiro, Douglas, seja bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado. Cara, tô muito feliz, ansioso pra começar logo essa... Tá nervoso? Tô um pouquinho, cara. Vai lá, fala isso com a minha, rapaz. Tô muito mais do que nervoso, muito feliz em poder dar continuidade nesse legado, né, que você e o Thiago começaram, que já tá com 10 mil visualizações no YouTube e subindo, né? Arruma 100 episódios, essa é a nossa meta aí ainda esse ano. E feliz demais, assim, por poder começar. Espero não dar muitas gafes aqui no primeiro dia, né? Vocês vão me dando uns toques aí. Faz parte. Feliz aí por ter aceitado, cara. Tamo junto e vai ser divertido. O importante é se divertir, cara. É aí que a gente gosta, tá? E eu também tô muito emocionado hoje porque o convidado é um cara muito especial, mas eu vou deixar o Douglas apresentar e depois eu faço aqui as minhas honras também. Quem tá conosco, irmão? O convidado de hoje, ele iniciou a carreira na área de recursos humanos, né, com bastante foco em desenvolvimento de times. Isso fez ele assumir a gestão comercial da Marisol em 1995. Por quase 30 anos esteve em posições C-Level. Olha só a história que a gente tem aqui hoje, hein? Uhum. Empresas especialmente do segmento têxtil, né, em Santa Catarina. Marisol, Lunelli, Marlan, Elian. Então, grande bagagem aí. É empreendedor, né, assim como nós. Em algumas iniciativas, né? Vivenda do Rosa, o site Almofadas e ainda é master franqueado da Mormai, interessante também. Atualmente é conselheiro de administração em empresas como o Grupo Rovitex, Reco Lingerie, Grupo Paraíso, Estofados Jardim, dando sequência na carreira dele aí. Tem formação pelo IBGC, Innova Business School e é adepto do Lifelong Learning. Vamos falar sobre isso também. É casado, né? Parte mais importante aqui, a família, pai do Rafael, Juliana e Enzo. Seja muito bem-vindo, Robson Amorim. Um prazer tê-lo aqui conosco hoje. Que legal. Muito bom. Primeiro, obrigado pela... É uma honra tê-lo aqui, de verdade. Imagina. Você sabe o quanto eu sou grato pela sua ajuda na minha carreira. Para quem não sabe, o Robson foi meu primeiro diretor. Me ensinou muito, me deu grandes oportunidades. Você tinha cabelo? Eu tinha cabelo. Foi uma das pessoas... Você tem foto? Poucas pessoas... Eu acho que eu tenho em casa. Deve ter alguma coisa Isso lá. é uma lenda. Mas poucas pessoas no mercado que sabem que eu tinha cabelo e me viu com cabelo. Tinha. Mas obrigado mesmo e a gente tá muito feliz mesmo de estar com você aqui. Prazer estar aqui com vocês. Muito legal. Vamos conversar, vai ser... Boa. Para começar a aquecer... Vamos tentar resgatar a história lá um pouquinho lá atrás. Como é que foi essa transição da área de recursos humanos para uma área comercial e depois desbravando posições altíssimas na área comercial? Elton, foi assim, eu sempre fui muito dentro do antigo RH, né, que hoje tem vários nomes, né, gente, gestão e por aí vai, né? Eu sempre fui muito curioso e muito envolvido com desenvolvimento de gente. Legal. A vida toda, né? E a Marisol, naquela época, ela era referência em desenvolvimento de pessoas. A gente tinha programa de formação de liderança, programa de formação de pessoal de interno, analistas, de formação de costura, tudo que você possa imaginar, né? E eu percebia e ficava um pouco inconformado, incomodado, que não existia isso na área comercial. Entendi. E aí, de repente, o time comercial, os representantes comerciais que tinham que levar essa cultura, essa filosofia pro cliente, não chegava isso lá. Então, a gente tinha um storytelling fantástico para contar que não era contado. E aí aconteceu de eu fazer uma palestra numa convenção nacional de vendas. Foi um sucesso, graças a Deus, deu muito certo a palestra. E nós tínhamos uma vaga para gerente nacional de vendas que eu estava conduzindo o processo de encontrar o profissional. E aí o Vicente me chamou na segunda-feira, o Vicente Donini, na época o presidente, né? Um dos donos da empresa. Chegou para mim e disse, não precisa mais procurar o gerente de vendas, que eu já tenho gerente de vendas. Como? Quem que é você? Você vai para a área comercial. Você fez uma bela apresentação na convenção, você gosta de desenvolvimento de pessoas... Vai para a área comercial, vamos fazer um job rotation.
Aí eu lembro que eu falei para ele, eu não sei vender roupa não, seu Vicente. Aí ele disse para mim, você não sabe vender roupa, mas você sabe vender ideias. Vender ideias é mais difícil que vender roupa. Então, eu sou muito grato, eu sempre digo que o Vicente Donini, ele foi um divisor de águas na minha vida, porque acreditou demais em mim e foi muito bacana. Ele me colocou nesse mundo e do qual eu tô aí há 30 anos, mas sempre, nunca perdendo aquela essência. Legal. De desenvolver gente, sabe? Fantástico. Tá bom. Sou cria desse processo. Sou uma das várias crias desse processo aí. Gostei dessa, né? Você vem de ideias, né? Interessante. E como é que foi, agora acelerando? A gente não tem uma lógica, tá? Então a gente vai pro começo, vai pro fim, vai e volta e tal. Você tem uma experiência já há longo tempo em liderança de times, né? E eu ouvi uma frase recentemente até da nossa gerente executiva de gente de gestão, que eu gostei, que a gente não se forma em liderança, você está eternamente aprendendo a ser líder, né? Como é que você vê esses ciclos recentes da liderança, de uma época lá de anos 90, talvez as gerações eram mais... Se permaneciam mais as empresas, queriam seguir mais, hoje as gerações estão muito aceleradas. Como é que você faz paralelos de dificuldades entre esses dois momentos? Você que vivenciou os dois momentos, efetivamente. E posso pegar o gancho? Não tô chamando de velho não, viu? Só para deixar claro. Não, porque eu gostei também da questão de treinamento e formação de times pro time comercial, que, na minha visão, é a única profissão que o cara pode mudar a vida dele drasticamente vendendo, cara. Só que dificilmente você pergunta no mercado a sua profissão, ninguém fala, sou vendedor. E eu aprendi dentro de casa, cara, que se você não vender... Isso. Então, pegando o gancho da pergunta do Elton, assim, como é que você viu a evolução do treinamento da área de vendas, da área comercial especificamente, para ser cada vez mais técnica, processual, e não ser só no feeling, né? Não ser só no tino comercial que às vezes já nasce, às vezes não, mas como é que você viu essa evolução ao longo do tempo? Tá, eu vou separar então, aqui falando primeiro de liderança, hoje em dia é muito mais difícil liderar. Não tenho nenhuma dúvida disso, porque hoje nós temos uma intergeneracionalidade, né? Ferrada, muitas gerações aí juntas, tempo, né? Com um perfil muito distinto, cara. Nessa gurizada nova, cara, quer home office, quer dividir home office com o presencial, quer flexibilidade porque quer ter uma vida de maior qualidade, quer ter enfim, quer ter um equilíbrio, né, no lifestyle. E não está errado, está tudo certo, é a realidade de hoje. No passado, a gente viveu muito o manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, existia um respeito muito maior, que era natural. E isso dentro da escola era assim, com o professor, no trabalho e tal. Então, é mais complexo hoje liderar. Mas tem algumas coisas que são básicas e vão ser perpétuas, cara. Inclusive, eu tenho lido muito a Bíblia, cara. Você me perguntou de livro, né? Uhum. E eu quero dizer que a Bíblia, ela é um manual de administração. Muita gente, muita coisa, muitos autores que nós lemos beberam daquela fonte. Interessante. Eu não sei se está capítulo e versículo, mas em algum lugar ali diz que você não deve tratar o outro diferente daquilo que você gostaria de ser tratado. Justo. Só para ficar nessa. Essa é base. Então, cara, se você, como líder, fizer isso, já é um caminho, né? Já é um caminho. E, cara, provocar o desenvolvimento. Você precisa ser bênção na vida das pessoas. Você precisa provocar o desenvolvimento delas. Essa história que eu falei da Bíblia tem a ver com essa questão do conhecimento. Cara, o conhecimento é humilde. A gente tem que buscar sempre instigar o conhecimento. A ignorância é arrogante. E aí eu já vou para a tua pergunta, que é o seguinte: o desenvolvimento de profissionais de vendas vem evoluindo muito. Quando a gente pega tudo aquilo que são as plataformas de vendas internas, inside sales, tudo que você pode fazer em e-commerce, seja B2B, B2C, tudo aquilo que você pode construir ali de frameworks, tudo aquilo que você tem de métricas, né?
Eu sempre... métrica, meta, meritocracia. Tudo isso, para mim, se junta ali e isso evoluiu demais. A gente tem muita coisa. Cara, quando a gente vai pro vendedor de campo, aquele cara que vai lá no presencial, seja ele vendedor, seja ele representante comercial, seja CLT, seja PJ, não importa. Muitos deles falta orgulho. Eu tenho orgulho de ser vendedor. Eu, apesar de dirigir a área comercial, eu sou um vendedor. Eu me considero vendedor e nada acontece enquanto a venda não for feita. Se não entrar um pedido dentro da empresa, cara, a roda não gira, né? A roda não gira, velho. Mas assim, cara, tem uma frase que eu li uma vez que eu não sei de quem é. Não é minha, não sei de quem é. Que diz assim, vocês devem conhecer. Me mostre um vendedor que estudou como um médico que eu lhe mostrarei um milionário. Sensacional. Sensacional, hein? Cara, até simples pausa, assim. pausa dramática. Cara, simples assim. Cara, por que os caras não estudam? Por que os caras não se desenvolvem? Ele faz o ganho dele. Essa tem sido a minha jornada nas palestras que eu faço, nos trabalhos que eu faço. E eu tenho estudado demais isso. Eu acho que eu vou acabar escrevendo um livro sobre essa questão, cara, da atitude para execução. O vendedor, ele é um ignorante arrogante, porque ele trabalha 20 anos do mesmo jeito e ele não se desenvolveu, cara. Muitos deles, eu estou generalizando aqui, né? Mas, cara, onde é que está o uso das ferramentas de tecnologia? Onde é que está o uso do Instagram, para ficar só nisso. Sim. Para você fazer um trabalho bacana ali, entendeu? O cara acha que ainda vai ser do mesmo jeito. A Dona Maria pode querer ver um mostruário de qualquer coisa lá. Sim. Seja de calçado, seja de roupa, seja do que for. Sim. Mas a filha da Dona Maria não quer mais, cara. Ela quer pegar o celular dela aqui no final de semana, olhar o catálogo digital e tirar o pedido. Então, o perfil do cara mudou de vendedor para uma outra coisa. Ele tem que estar lá dentro ajudando aquela mulher a ganhar dinheiro, ajudando no VM, ajudando a desenvolver time. É outro perfil, mas ele não sabe fazer isso. Mas fantástico. Você acha que tem a ver com a forma que as organizações avaliaram o resultado ao longo do tempo, assim? Porque o resultado, ele é indiscutível, ele tem que ser atingido. Só que você dá meritocracia só para o resultado, pode ser que você está premiando só o final do negócio lá. E não como esse resultado foi construído. Perfeito. Se o processo foi bem feito, se ele está construído de maneira perene. Isso tem a ver, fazendo uma reflexão rápida, como a gente remunera os executivos até como você remunera lá embaixo. Se eu estou pensando num ciclo de 2, 3 anos, cara, eu só quero o ovo, né? Não quero saber qual galinha, se é um pato... Se é o pato, é macho ou fêmea. Só quero o ovo, né? Inclusive, na área comercial, a gente escuta muito isso. Eu falo só muito, quero ovo. E eu falava muito isso. Bicho, não quero saber se o pato é macho ou fêmea. Me traz o ovo. Não é? Porque no final do dia eu sou cobrado... Pelo ovo. Né? Aliás, eu tô muito feliz, fazer só uma pausa. Eu vim pra cá, né? Eu sempre vim por aqui pro Brás, andei muito por aqui, atendendo o cliente aqui, né? Pela primeira vez em 30 anos, eu vim pro Brás visitar os amigos, clientes que eu fiz sem uma meta pra bater, velho. Que delícia. Cara, pô. sem meta pra bater, sair pra almoçar com um, sair pra jantar com o outro, legal. Cumprimentando a galera, entende? Muito bom. Muito agradável. Muito bom. Que tesão, cara. Perdi a pergunta. Você Não, fez? é a reflexão do como é que a gente premia o como, Cara, o processo. Eu vou te falar um negócio sobre essa questão de premiação por meritocracia. Isso é sempre... Isso é uma arte que tem que se cuidar muito, muito, muito. Você tem a premiação que ela pode ser mensal, no comercial e tal, e tem aquela que é a participação de resultado e tal. Se você não tomar um certo cuidado, você está trazendo o cara para olhar o local dele, não olhar o global, isso é um ponto. E sim, as premiações, elas são mais focadas no hoje. Então, você faz um planejamento estratégico de 3, 4 anos, você tem uma visão lá para frente, o cara pode estar construindo isso, mas não está entregando, às vezes, sei lá, uma parte do resultado, mas está construindo o que vai entregar lá na frente.
Bom, primeiro a grande dificuldade é como é que eu meço isso. Sim. Né? Porque a métrica para meritocracia, se ela não for extremamente numeral, né? Em condições de se medir, metrificável, ela não pode ser empírica. E nem né? subjetiva, tem que ser objetiva. O que eu sempre chamei a atenção, e assim, eu sempre nos meus times eu tenho dito isso, e nos conselhos que eu participo, normalmente eu participo do conselho, conselho de administração ou consultivo, mas normalmente eu coordeno um comitê estratégico de mercado, que tem ali o diretor comercial, alguém de produto, alguém de marketing, que é bacana daí, né? Não é que eu coordeno, eu sou um sponsor, né? Alguém coordena, sou um sponsor. E o que eu tenho, assim, cara, no final, o gestor comercial, ele tem que pegar, se ele tem um time de 50 caras, ele tem que aproximar o último colocado do primeiro. Sempre você vai ter um primeiro, sempre você vai ter um último. Sim. Você tem que encurtar esse caminho. Isso é uma coisa muito óbvia. Como é que se faz isso? Para mim, você tem que tirar a meta. A meta não deve ser... Olha o que eu vou falar agora. Como um cara de 30 anos de mercado. Vamos ver. Quero ouvir essa aí. Eu vou tirar a meta... Né? Cara, o mais importante não é a meta. Não é a meta. O mais importante é eu mensurar, é eu acompanhar, é eu saber por que eu bati a meta ou por que eu não bati a meta. E aí é que vem a ignorância arrogante. O profissional de vendas, ele vai lá, trabalha, ele tem uma meta para bater, seja ele o vendedor, seja ele um regional, um gestor, seja ele o diretor. Ele vai lá, ele bateu a meta. Sucesso. Sou foda. Não pode falar palavrão aqui? Pode falar o que quiser. Então tá bom. Inclusive, daqui a pouco eu solto. Eu sou foda. E aí, velho, aí eu não bati a meta. Por que eu não bati a meta? Não, veja bem. Veja bem. Olha isso aí. Não tem frio, cara. O mercado tá ruim. Como é que eu vendo moletom? O mercado tá ruim. Tá parado, não vende o mercado, o Lula não sei o quê, não sei o quê. A dona Mariazinha tá estocada. Pá. Aí eu invento 1000 desculpas porque eu não bati a meta. Agora, se eu... Cara, isso que eu falo pro representante. Cara, por que você não bateu a meta? Ou pro gestor? Sim. Um vendedor. Cara, quantos dias úteis você tinha para vender? E verdadeiramente, quantos você trabalhou? Perfeito. O que você fez diferente do que você fez no ano passado? Como é que você se planejou? Aí você descobre que o cara entra ano, sai ano, entra coleção, no nosso caso, que a gente tem coleções, e entra ano e sai ano, entra coleção, sai coleção, e ele se repete. Eu estou de novo generalizando, mas aqueles que se diferenciam, né, vão lá e ganham muito mais, são milionários, estudaram pra caramba, entendeu? Então, é isso. Para mim, a meta, que é o fim, né? Aquele clichêzinho lá que diz que mais importante do que a chegada é a caminhada, aqui cabe bem para isso, cara. Mais importante do que lá no final, ou eu bati a meta e comemoro, eu não bati e choro, é essa caminhada aqui, é esse acompanhamento aqui. É que eu falo muito que meta não se bate, se constrói, né? É isso. E eu acho que tem 3 reflexões nesse blog que eu acho que eu gostaria de fazer. Assim, primeiro é essa questão da construção da meta, né? Porque quando minimamente se constrói, você entende aonde a rota desandou. Ou aonde ela potencializou e te levou talvez mais fácil para a meta. Também tem um ponto que a gente vê muito, eles chegam na meta, se chegou, tá tudo bem. Como? Não interessa, cheguei. E esse também é um grande erro, a gente tem provocado muito isso. Inclusive, bateu uma meta, mas por que batemos? Isso. Vamos entender? Porque, de repente, aquilo que nos fez bater, a gente pode repetir para o próximo mês. Ou não, era escasso, era um produto que acabou, não temos o que fazer. Temos que repor isso aqui lá na frente. E nessa questão do estudo, do vendedor, achei ótima essa frase de estudar como um médico, eu acho que até eu generalizaria um pouco mais. Assim, o ser humano hoje, no mundo corporativo, numa normalidade, está preguiçoso. Isso. Porque tudo é tecnologia, mas eu não me esforço para aprender. Leitura de livro é um negócio... Eu faço um treinamento com a equipe lá, implementei lá na Santa Lola. Cara, eles são obrigados a ler 4 livros em 4 meses. Essa é a jornada. A maioria nunca tinha lido um em 3 anos.
Eles leem e não morrem, né? Eles não morreram. Cara. Eles aprenderam, aí saem do curso. Cara, um livro por, retomei você falou um livro por mês. mês. Quantas páginas tem esse livro que eu te dei? Quantas páginas tem esse livro? Aliás, eu ganhei esse livro aqui, viu? Com dedicatória e tudo. Hoje eu me dei bem. Depois você me empresta. Ele deve ter 300. 300 e poucas. Deixa eu chegar aqui no... Não tem nem o número, é isso? Em que eu vou algum chegar lugar lá. tem. Qual? Aqui, 260. Tá, vamos colocar 300. Vamos arredondar para 300. 30 dias. 10 páginas por dia. Ah, É difícil? É complicado? Não. Mas aí vem uma outra coisa, Gi. As pessoas, às vezes os profissionais, eles vão muito no impulso. Falta consistência. sim. Tem que ter consistência. Cara, eu não gosto de ler. Tem dificuldade para me concentrar. É. Pô, as primeiras 10 páginas você se concentra, querido. Lê 10 páginas hoje, mais 10 amanhã, mais 10 depois. Ao final de 30 dias, você tem um livro de 300 páginas lido. Pronto. E você pode ler os 4 livros que você indicou em 4 meses e ponto. Perfeito. Mas essa é a minha métrica, exatamente igual. O livro tem 257 páginas, 260 páginas, 70 páginas. É isso aí. Lê 10 páginas por dia, você Ainda tem- sobra dia. Sobra dias. E outra, Sobra lê dia. 10 páginas, mais ou menos, você vai gastar meia hora. É isso aí. O brasileiro gasta 80 minutos no TikTok por dia. Cara, meia hora é muito mais valioso de um livro. Né? Você ganha muito mais. Não estou dizendo nada contra o TikTok. Pode Sim, ficar lá, mas claro, dos 80 claro. minutos, pega 30 para ler um livro e fica 50. Ainda tá gastando um bom tempo inútil lá no TikTok. Mas e a velocidade do consumo de informação hoje, né? A galera tá acostumada com short video e não tá acostumada... Mas 10 páginas é possível. E tem uma outra dica que eu sempre dou, assim, pra galera que fala, eu não consigo ler, eu não consigo me concentrar. Tem tanto livro bom que você não precisa ficar preso no livro que você não se conectou e não gostou. Sim. Porque às vezes acontece uma frustração, né? O livro não... Realmente tem livro que não é bom pra você, não vai servir naquele momento. Só porque alguém te obrigou a ler ou todo mundo tá falando do livro, você fica preso, Desista. sai. Troca, Vai pro pô. outro, mas não para Troca. de fazer do objetivo principal, que é ler. Vai pro outro. É que essa é a diferença entre a atitude e o hábito, né? A atitude é, pum, fiz um agora, consegui ler um livro, agora nunca mais. Não, o hábito é você ter a frequência. É a constância. Aí ele se torna um hábito. Né? Agora, o legal de um livro é você... Eu brinco assim, mastigar ele, né? É. Como é que se mastiga um livro? Eu tenho sempre um Lumicolor e uma caneta, um lápis e tal. E eu vou... Na verdade, o Rafa me deu um Kindle. Eu tentei, eu não consegui no Kindle. Eu gosto do papel. Pois é, cara. Eu não sei se é porque eu sou velho. Tá vendo aqui? Eu ó? não sei aqui, ó, porque... meu Kindle. É no YouTube, é que eu Douglas sou Sadoy. analógico, né, cara? Eu sou também. Eu sou Ó, o Kindle tá analógico, aberto aqui, velho. ó. Eu também, Cara, eu tenho um monte de professor. coisa no Kindle, mas aí sabe o que acontece? Eu começo a ler aquilo, daí eu não vejo as páginas. eu não Tudo bem consigo. que você pode marcar, você já faz ali um resumo, você recebe A aquele questão resumo. sensorial é importante Mas, também. cara, eu gosto disso aí, porque daí eu Eu tô vou nessa. marcando, aí depois eu pego, dou uma repassada. Eu acabei de ler um livro, marquei tudo. Minha mulher ali, ela pegou, ela disse, meu, delícia, eu não preciso ler o livro. Eu só leio o que tu Onde você marcou notou? e tal. Ela foi no coisa. consumo rápido. E aí, né? mas foi legal, porque ela começou a olhar Sim. aquilo e ler, e a gente começou a discutir o tema, entende? Muito e aí você legal. faz anotações, insights do que você Sim. pode aplicar também, cara. Sensacional. Isso é uma boa estratégia, porque tem gente que indica isso também. Procura uma resenha do livro ou discute com alguém que já leu pra ver se vai chegar pra você e você vai conseguir se conectar e sim você vai fazer a leitura completa. Também. Então é um bom hack. Cara, há 1900 e Guaraná com rolha, que eu li aquele livro do Andy Grove, do Andrew Grove, que é Da Intel. o Gestão de Alta Performance, né? Aham. Eu li esse também. Tem uma coisinha que ele fala ali, só uma, que na época foi a coisa mais óbvia da vida, que foi um divisor de águas para mim. Só tem duas razões pelas quais um colaborador teu, uma pessoa do teu time, não faz alguma coisa. Só tem duas razões. Sabe qual é? Qual? Não sabe o que é pra fazer? Ou não quer fazer. Ou ele não sabe, ou ele não quer. E ponto, não tem uma terceira. Ou ele não sabe, ou ele não quer. Em ambas as situações, a culpa é sua, como líder. Nossa. Perfeito. Bela, hein? Simples assim. Toma Eu essa. tô anotando os cortes aqui. Toma ó. essa com Guaraná com rolha agora. Não é? Puta, é perfeito. Cara, Perfeito. então, bicho, você tem que dar propósito pro cara querer fazer. Não adianta só... Né? É básico, é óbvio, né? Só que daí Não, o mas Andrew o Grove, ele básico- trabalha aquilo, né? Ele mostra, aí ele diz É um o seguinte, baita cara, livro esse. você tem que ser capaz de fazer o output de qualquer colaborador teu, você tem que conseguir escrever numa frase.
Qual é o output dele? Tem que ser numa frase. Porque aí você extrai, cara, pra que eu pago esse cara? Pra que ele tá aqui dentro? É numa frase. Depois você pode descrever, fazer todo o resto. Mas numa frase você tem que colocar o output dele. Fantástico. É tesão, Fantástico. cara. Não, é tesão. muito bom, muito bom. E só para deixar claro aqui que eu não sou tão analógico, eu tô no meio dos dois, assim. Porque eu vou no papel e depois eu digito o que eu anotei. Ó, aqui, isso que tu tá fazendo é impossível pra mim, velho. Não, também não consigo. Teria um caderno. Quando a gente acabar, é legal pra caramba. Com certeza. Aí você grifa, tudo que o Elton fala eu anoto nas reuniões também. Não, tesão. Um dia eu chego lá. Ô, Robson, me conta uma coisa. Você também, na sua jornada, empreendeu. Sim. Como é que Como é que foi isso? mentalmente o momento executivo, o empreendedor? Como é que você fez esse paralelo? Como é que você se divertiu nessas duas jornadas? Aí? Cara, eu sempre tive uma mente inquieta para empreender. E por que eu demorei tanto tempo para empreender? Porque eu cresci muito rapidamente na carreira. Entendeu? Uhum. Com 28 anos eu já era diretor. Eu já comecei a ganhar uma grana boa. Grana, carro, da empresa, blá, 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 blá. Uhum. E isso é uma pílulazinha, né, cara? Te seduziram, né? Isso é uma banheirinha de água quente e gostosa deliciosa. pra caralho. Aí, cada vez que eu pensava em empreender, pô, eu tô trabalhando para o outro ganhar dinheiro, eu também queria fazer o meu. Aí eu fazia a conta do que eu tinha que faturar para gerar um lucro líquido que eu pudesse deixar uma parte na empresa pro giro e a outra parte ser a minha renda. E eu não chegava porque a renda era bacana, entendeu? Que legal. E muitos anos foi assim. Aí quando eu saí da Lunelli, para virar master, você falou que eu não sou. Eu fui master franqueado da Mormai, né? Eu fui master franqueado da Mormai durante alguns anos. Foi uma experiência muito, muito bacana, tá? Um pessoal muito legal lá e aprendi muito lá. Essa foi uma primeira experiência, mas era um business que não dependia só de mim. Sim. Porque quando você faz gestão de uma rede de franquias que ela é multicanal, ainda você resolve, mas é multicanal e multifornecedor. Sim. E aí são muitos interesses para você gerir, né? Verdade. Aí eu chego para você e digo, Elton, você vai abrir uma loja, Elton, eu vou te dar exclusividade nesse corredor comercial aqui, nesse shopping. Uhum. Nesse shopping eu vou te dar exclusividade e você vai ter o melhor preço. Ninguém vai vender mais barato do que você. E eu menti 2 vezes para você. Porque, de repente, o licenciado da marca vai lá, vende no lado, Sim. mais barato e não sei o quê, entendeu? E aí a confusão tá feita. Então, tudo aquilo que a empresa de master poderia entregar foi entregue, que é gestão, VM, gestão de compra, etc, etc, Uhum. etc. Tinha um timinho bacana lá. Mas essa parte, não. Mas tudo bem, eu não na verdade, não culpo ninguém, não. Isso fui eu que superestimei o business. Entendi. Entendeu? Eu não fiz como é o nome? Não contingenciei o risco. Entendi. Eu não contingenciei o risco. Entendeu? E o risco era o terceiro. Eu achei que todo mundo ia entrar naquela e tal. Mas foi legal. A gente abriu muitas lojas. Deu para ter uma experiência muito bacana. Eu tinha um showroom na beira da praia em Garopaba. Coisa ruim, né? Morei uns anos em Garopaba. Por conta disso, eu construí uma pousada na Praia do Rosa. Que legal. Entendeu? E foi bacana. Que bom. Foi uma que experiência legal. Eu já tinha uma experiência com franchising e empreendi como master. Mas aí entreguei lá para eles continuaram tocando e tal, e tá tudo bem. Né? Aí foi essa minha primeira, né, experiência como empreendedor. A pousada foi uma coisa meio do tipo, a minha mulher queria fazer uma casa, eu disse, vamos fazer uma casinha aqui, porque era caro morar em Garopaba. Aham. Aluguel era caro e tal. Sim. Daí ela me veio com uma ideia de umas 4 suítes. Eu disse, tá louca, pra quê? Não, porque para receber, né? Tua família, minha família, eu disse, tá louca. O cara já pensou em rentabilizar a casa. Não, você tá louca. Daí eu falei assim, então, peraí, se é assim, vamos fazer uma pousada. Pronto. Aí ela, começamos a pesquisar. Olha só. E aí eu fiz uma pousada com 8 suítes, uma pousada boutique, linda, Que legal. linda, muito bem posicionada no Booking. E lá eu tenho o meu estúdio. Aí a minha mulher tocou 2 anos. E a gente tinha meritocracia, porque se a gente... Com a mulher? Não. Com o time. Ela Se o hóspede desse 10 no Booking, em tudo,
tinha uma grana para cada um. Puta, que legal. Uma grana para cada um. Então eles mimavam. Quando eu vi, o zelador tava lavando o carro de hóspede. Os caras mimavam o que eles queriam. E a gente, durante uns 2 anos lá, cara, a gente era top em nota no Booking. Que legal. Foi muito bacana. Então foi aprendizado também, né? E foi assim, eu fiquei feliz porque eu saí do mundo do franchising, aonde o franqueado é o seguinte, se a loja tá indo bem, é porque ele é bom pra cacete. Agora, se a loja tá indo mal, é porque o franqueador é um bosta. Jura? Nunca ouvi isso na minha vida. Então é o seguinte, cara, eu só administrava pepino. Aí, de repente, a minha mulher tava tocando a pousada, eu chegava e disse, que coisa, que delícia, cara. O cara tá vindo aqui, o meu contrato com ele é de 2, 3 dias. 2, 3 dias. Eu tenho que tratar, e ele só quer relaxar. Digo, que coisa boa que esse mundo, claro, o ganho é limitado, a não sei que se abre mais. Mas o fato é o seguinte, resumo, eu tenho uma casa de praia na Praia do Rosa, que é uma praia super badalada, que não me dá despesa, me dá receita. Ponto. Olha que beleza. Nada melhor que isso, hein? Isso foi uma aula de gestão, um MBA. Aí tem a Almofadas. Até com a mulher, né? Mas ela trouxe um problema e resolveu. E contemplou que a gente estava falando de meta bem dada, né? Bem desenhada, alinhada com o objetivo estratégico, que era a nota no Booking. Incentivou os comportamentos corretos, né? Não, e olha que legal, com um monte de nota 10 no Booking, a pousada tá sempre cheia, logo não recebe família nunca. Cara, não recebe. Não, hoje a pousada, inclusive, tá arrendada lá. O nosso espaço não. Mas a pousada tá arrendada, é um casal aqui de São Paulo. A sua casa continua lá? A minha casa, o meu espaço continua lá. A pousada tá arrendada para um casal de São Paulo, um casal bonito pra caramba, que é aqui. São eles que foram pra lá porque eles gostam de kite. E aí é qualidade de vida, e eles já estão com a gente lá, com a pousada arrendada. Eu inaugurei essa pousada em 2016, são 24. Eles estão há 4 anos lá. Que legal. Tocando. Tá um tesão. Que legal. Tá um tesão. Que legal. E aí, ainda do empreendedorismo, com a minha esposa, a gente tem um site, um e-commerce, né? Que vende almofadas, que se chama Amofadas. E, modestamente falando, hoje é o melhor site de venda de almofada do Brasil. Olha só. Amofadas.com. Amofadas, posso fazer? Pode fazer. Amofadas.com. E o Insta é Amofadas Oficial. E é maravilhoso, porque sabe o que é? A gente montou a fábrica. Montei a fábrica para ela lá, tá montada a fábrica. Fabricação própria, fabricado no Brasil, entendeu? A criação é linda. Quem cria é a Patrícia Janin, que foi a diretora criativa da Les Alés. Entendeu? Ela saiu e tal. E ela trabalhou comigo na época, né? Ela é sócia da minha mulher. Que legal. Ela cria. Cara, estão voando as meninas. Que legal. E eu gostei muito disso, porque para mim foi uma oportunidade muito grande de colocar o skin the game no mundo do e-commerce. E aprender pra caramba disso. Porque como eu ponho dinheiro no negócio... Tem que aprender. E, cara, foi um aprendizado muito bacana que eu acabei usando. E é outro game, né? É outro que você viveu a vida toda, né? Outro game, cara. Totalmente. Outro game, mas é bacana. No Grupo Eli, a última empresa que eu dirigi, a gente saltou o e-commerce. Porque aquela coisa da indústria, a indústria ela vai um pouquinho de bracinho curto para mexer com e-commerce, porque não quer conflito de canal, né? O que no fundo é grande besteira, porque conflito a gente administra, a gente não acaba. E que se você tem conflito é porque você tem desejo. Você tá apertando o mercado. Né? Então é isso, é por aí. Hoje a minha esposa tá lá com um e-commerce bacana, tá faturando legal, tá 3 anos funcionando. Eu sou um conselheiro informal dela, né? E olha o caixa sempre. E ver as dores deve ser interessante, né? De ver as dores do nascimento de um e-commerce ali, né? Meu, cara, você não tá entendendo. A dor, ela... Aqui no Brasil, você sabe que você precisa de 5 anos para passar o Triângulo das Bermudas, né? O Cabo da Boa Esperança, porque 90 e tantos % das empresas quebram nos primeiros 5 anos. Você sabe disso, né? Vocês sabem disso. Cara, mortalidade altíssima. Eu acredito que a Almofadas não vai acontecer isso porque por algumas razões, mas a gente tem uma boa administração, uma boa gestão, uma governança e tá funcionando legal. Mas, cara, toda essa gestão de tráfego, você contrata uma agência de digital, cara, de repente esse mês deu super certo. Pô, agora vai. Pô, no outro mês já não dá tão certo.
Aí os caras falam um monte de coisa que você não entende, bicho. Esse povo fica falando inglês. Aí é complicado, velho. É complicado. E você tem que meter 15%, 20% do faturamento, você tem que meter ali em mídia, né? E aí, o leilão do clique, não sei o quê. Eu digo, meu Deus do céu. Né? E eu aqui. Mas vamos lá. Ô Robson, você teve uma jornada por empresas familiares, né? E imagino eu que não aconteceu, não foi um planejamento. Tô aqui imaginando. E nela, você até nos contou em off que você participou de muitas sucessões. Sim. Quais são os desafios, 3, 4 principais desafios nesse momento da sucessão aí? Que você pode dividir com a gente? Cara, que pergunta bacana. Eu vou te falar que eu tô... Primeiro, eu tô apaixonado pelo mundo da governança. Acho que a gente vai falar um pouquinho sobre isso depois. Pode falar. Sim, todas as empresas que eu trabalhei foram empresas familiares. 80% das empresas brasileiras são familiares. Todas as que eu trabalhei são familiares. E, coincidentemente, em todas elas, eu estava lá no momento de sucessão. Em todas elas, né? E isso me despertou muita coisa, muito aprendizado do que dá certo, do que não dá certo, como isso impacta a vida do sucessor e a vida do sucedido, como isso impacta os executivos que estão dentro da empresa, como uma sucessão mal planejada e mal feita, ela traz problemas, às vezes, irremediáveis, né? Então, eu tenho estudado muito isso a partir da experiência que eu tive, né? Quando eu saí da Marisol, eu fui convidado para ir para o Grupo Lunelli na transição do fundador para o Denis Lunelli, que é uma pessoa incrível, meu amigo. E eu estava lá nesse processo e participei daquilo. E o Denis, sempre com muita humildade, ele dizia, eu não estou preparado aqui para essa posição, eu vou aprender com o tempo, preciso de ajuda. Sempre com muita humildade. Então, eu diria assim para ti que o primeiro grande desafio que quando um sucessor senta na cadeira é ter humildade para sentar naquela cadeira, respeito por aquela cadeira, respeito pela história e pelo passado, ok? Não que ele não vá implementar o estilo de gestão dele, não que ele não vá modernizar, que é uma coisa super natural, não que ele não vai trazer todo o pensamento dele. A cultura, a gente muda a cultura. Eu prefiro trocar a palavra muda por transforma. Transforma, concordo. A cultura ela vai se transformando, ela vai evoluindo. E ela precisa se transformar. Precisa se transformar, obviamente. Mas existem, às vezes, algumas coisas muito pontuais na cultura que precisam ser respeitadas. E normalmente aquilo que a gente puxa, saca da cultura e traz para os valores. Justo. E traz para os valores. E aquilo precisa ser respeitado. Quando você não respeita aquilo, você transforma a coisa meio que num Frankenstein. Você tem que cuidar. Eu estou fazendo um curso fantástico aí com o pessoal da Inova Business School. Outro dia eu tive uma aula muito linda e o professor falou o seguinte: a gente devia trocar o nome de processo de sucessão por processo de continuidade. Boa, hein? Fica mais fácil. Porque outro desafio da sucessão é o sucessor saber que precisa entregar o bastão, mas não quer entregar. Não quer entregar. Eu vejo pouquíssimos fundadores ou gestores ali de donos de empresa de primeira geração e tal, que queiram entregar o bastão. Porque o vínculo que eles têm com aquele negócio... É emocional, né? Ele é totalmente emocional, cara. Aquilo é um filho, cara. Aquilo tem um cordão umbilical. É intimamente ligado. Então, cara, aquilo ele sofre para sair. Por isso que eu digo que, independente do tamanho da empresa, quando você tem governança, você monta um conselho, cara, vai para o conselho. Você vai continuar acompanhando a evolução da empresa.
a gestão vai se subordinar ao conselho, vai prestar contas ao conselho, você se protege, mas sai aqui do dia a dia da empresa, né? Do below the line aqui, que os caras gostam desse below the line, desse... É ali que eles gostam. É ali que eles fundaram a empresa, né? Aí a empresa cresce, o cara não acompanha mais, aí vem o saudosismo. Ah, mas no meu tempo, não sei o quê. Cara, hoje o tempo é outro. Então, assim, o sucessor precisa entender isso, entregar o bastão e dar a oportunidade, só que acompanhar. E ter a coragem de, se for o caso, vou usar uma palavra, defenestrar. Caramba, meu. Defenestrar. Tem que ter a coragem de tirar fora se não for. o CEO, se não estiver entregando resultado. Porque dentro de um modelo de governança, você precisa separar família, sócio, executivo, cara. Você precisa separar essas coisas. Entendeu? Não entregou, não importa. Justo. Outro entra no lugar. Então, um outro desafio é isso, né? Tem um ditado que diz, nunca contrate alguém que você não possa mandar embora. Né? Vocês sabem disso. Ali é um pouco diferente, porque ali nós estamos falando de sucessão, cara. Né? O herdeiro, filhos, filho, herdeiro assumindo, né? E outra coisa, essa coisa de sucessão, a empresa familiar, contratar uma gestão profissional, tal, eu também acho um pouco injusto. Porque, então quer dizer que o filho não é um profissional? Tá errado também. Então, essa coisa, a empresa familiar que vira empresa profissional. Cara, o Grupo VEG de Jaraguá do Sul, para mim, um dos maiores exemplos do Brasil de governança fantástica e de sucessão bem feita. Muito bem feito. E quando o Décio da Silva assumiu o lugar do pai dele, então a empresa continuou sendo familiar, o cara não é um profissional, um baita profissional, o cara transformou a empresa depois. Então, assim, o que eu quero dizer é isso. Mas para mim, funciona assim. É filho, mas, cara, é filho aqui, no conselho de família, lá em casa, aqui na empresa. Tá preparado para assumir? Sim ou não? Faz o assessment, faz tudo que tem que fazer, tá preparado. Assume, beleza, começou a trabalhar. Não entregou resultado no ano, pau. Vamos lá, vamos para cima, vamos ajudar, vamos ver o que é. Não entregou resultado em 2 anos, começou a comprometer o caixa. Vem cá, cara, isso não é para ti. Vou botar outro. Concordo. Porque senão você destrói teu patrimônio. Você tem que cuidar com isso. Eu conheço vários casos de sucesso e de insucesso. Total. Trabalhei em casos de sucesso e trabalhei em casos de insucesso. E isso é um fato, não é uma opinião. É só olhar número. Não, entendeu? É perfeito. Então o desafio passa muito por essa questão de separar mesmo a história, né? E o sucessor, cara, precisa entender que ele está sentado numa cadeira que não está servindo a ele. E ele está servindo a cadeira. Mas é difícil pro cara conseguir enxergar isso, né? Se não tiver um conselho para dizer... Por isso que... Você tem o sobrenome X aqui, do fundador, mas, cara, você não tá entregando. Tem o caso da Aramis, não sei se você já ouviu, do Richard. Não sei se você já ouviu. Que lá, foi um pouco diferente, porque não foi uma sucessão. Foi vender um fundo, Bradesco, se não estou enganado. Mas eles ficaram com uma parte ou ficou meio a meio, o Bradesco um pouquinho a mais, eu não lembro exatamente. E aí ele queria assumir como CEO e o Bradesco falou, tá bom, você pode assumir, só que contratualmente, no acordo dos acionistas, se não entregar em 2 anos, você está demitido. E a cada 2 anos você precisa reportar, se não entregou, tá demitido. E ele fala, cara, meu pai chegou e falou, se você quiser eu assino, mas você pode ser demitido da nossa própria empresa. Ele falou, eu topo. E aí, cara, o cara tá com o fogando no cangote. Ele repaginou a Aramis de uma Olha a maneira transformação, muito bem feita. né? Por quê? Porque tinha pressão e não tinha cadeira cativa, né? Cara... Eu acho que esse é o grande desafio do fundador, é dizer, tudo bem, você é meu filho, eu concordo sobre esse prisma de você não posso desabonar só porque ele é um filho. Ele também pode ser um baita profissional, como tem vários casos. Mas, cara, você tem um timing para mostrar que você tá pronto. Senão, a gente vai botar outra pessoa. Esse acordo tem que ser bem feito também, né? Tem que ser muito bem feito. Outra coisa, a governança, né? É a governança pura. Os acordos, sabe quando é que os acordos precisam ser feitos? Quando está tudo bem. Não, quando tá vencendo o jogo.
Quando está tudo bem. Quando está tudo bem no business e quando está tudo bem na família. Perfeito. Na família. Porque também tem o seguinte, cara. Não adianta você ter uma empresa bem sucedida e uma família em frangalhos. Porque isso não é sucesso, isso é fracasso. Total. Isso eu sempre falo, porque eu tô lá com sucessores, eu tô lá em empresa familiar, cara. Eu tô em conselho que é o pai, a mãe, fundador, o filho, a filha, os irmãos e tal, estão ali. Alguns é os irmãos, outros é um só e tal, mas é ali. E, cara, o sucesso só existe se a família se manter de pé. Perfeito. Né? Então eu tenho conselho hoje que tá tudo desenhadinho, a sucessão, perfeitamente desenhada, com acompanhamentos, tá tudo certo. Inclusive com um filho que não está mais no business, só tem um, foi definido isso, ó, tu vai fazer isso, tu vai fazer aquilo e tal, e dentro da empresa é esse cara aqui que vai tocar e tal, porque também às vezes tem essa questão, outro desafio, é a divergência de opinião entre irmãos, né, cara? Que isso é extremamente comum, né? Como é que faz isso, E né? traz uma bagagem, né? Fora da empresa. Antigamente, quando o rei ia pro pau, assumia o mais velho, né? O primogênito. Não é assim que funciona na vida, né? Eu tenho empresas que têm ali o presidente, o CEO, fundador, tocando o negócio e nem falando do assunto de sucessão. E precisando falar, mas não falando. Porque isso também é um outro desafio. É o empresário, cara, entender isso. Qual é o momento de eu sair daqui e vir para cá? Qual é o momento de eu ir para um conselho? Porque ele não quer, no fundo ele não quer. E aí ele não larga o osso. Nós somos programados para viver 80 anos, 90 anos. Uma empresa não. Boa, hein? Uma empresa não, cara. Então como é que faz? Então os desafios são bacanas. E para mim o caminho é o caminho da governança pura, porque é o jeito do dono participar da empresa sem estar na operação. Ele vai continuar contribuindo no conselho. É isso. Perfeito. Né? Mas é legal. É uma... Explodindo a cabeça, né? Tá. Às vezes você levanta a bola pra mim pra eu fazer a pergunta, assim, você me olha assim, às vezes eu pergunto. Não, vai, pergunta. pode perguntar. A casa é sua, filho. Cara, pergunta aí, velho. Algumas reflexões, assim, você falou muito de humildade, né? Uhum. Dos sucessores de quem vai ser sucedido, né? Isso. Passar pelo autoconhecimento, né? Desses caras de que, porra, a empresa vai continuar e eu não. Qual é o meu próximo passo e como é que eu continuo o legado, né? Eu acho que alguns, pelo que eu estudo e vi acontecer, já alguns sucessores têm esse senso de legado, de que eu vou dar continuidade no legado, eu tenho que ser bom para dar continuidade no legado do que meu pai, meu avô construiu. E alguns não, cara. Alguns não têm esse... Não sabem o quão difícil foi lá atrás pro avô, pro pai construir. E, cara, encaram como algo como do rei pro príncipe. É sucessão natural e eu vou assumir, acabou, não preciso me preparar. Não preciso me capacitar. Então, acho que a governança entra aí. Cara, eu vejo assim, ó. Esse ponto que você colocou é bem legal. É bem legal porque é impressionante como isso varia muito, cara, de empresa para empresa, de sucessor para sucessor. A forma como o pessoal administra isso. Até me fugiu aqui o ponto que eu queria colocar, mas isso varia muito, cara, varia muito. Repete para mim a tua pergunta. Eu me falei perdi sobre legado da continuidade do legado. Lembrei o que eu queria falar. Putz, o fundador é como se ele tivesse uma bola de ferro na perna, cara. Pensa assim, ele tem uma bola de ferro ali e ele não sai, ele não pode sair dali. Entendeu? Então, quando ele vai fazer a sucessão, ele quer passar aquela bola de ferro pro filho. O filho não quer aquela bola de ferro. Boa, hein? Não quer aquela bola de ferro. E sabe o que acontece? Que é um tema que falta coragem para ser discutido na sucessão. É o seguinte, porque normalmente o fundador,
Ele quer a perpetuidade do negócio. E tem sucessor que também quer isso, tá? Mas tem sucessor que o que ele gostaria mesmo é de fazer um valuation na empresa e pôr à venda, cara. E pôr à venda. Ou então fazer um M&A, botar um sócio ali dentro, que entre dinheiro assim, cash-in, mas também entre dinheiro no bolso deles e tal, e viver a vida e viver de dividendos. Ou então vender o negócio inteiro. Tem sucessor... Isso é fato, cara, né? Obviamente, tem sucessor esperando o sucedido morrer para botar a empresa à venda, velho. Totalmente. Você acha que não tem? Pô. Agora é o seguinte, isso é que é bacana discutir num conselho, né? Num conselho, seja primeiro no conselho de família, depois no conselho de administração. O que nós queremos com o negócio? A gente quer perpetuar porque a gente quer levar para a terceira e quarta geração? A gente tem esse projeto de vida, é isso que nós queremos para nós? Vocês topam isso? Ah, nós topamos, então tá bom, então vamos. Porque se não topar, cara, ficar meia boca, faz um planejamento de M&A, faz um... Entendeu? É isso que eu queria falar, que eu me prepara para vender, aqui. então, né? Prepara, cara. Prepara para vender. Prepara para vender. Prepara, se planeja para isso, né? Isso é estratégico. E tem tantos casos de sucesso nisso, pô. Tem tantos casos de sucesso, né? Não, eu acho que é super importante e para mim esse é o... você falou que você está apaixonado pela governança corporativa e eu acho que, independente do tamanho de uma empresa familiar, obviamente, com alguma maturidade já em um volume de faturamento, ela precisa de um conselho, mesmo que... Ah, mas o conselheiro é caro. Cara, tem conselheiros caros e menos caros. Tem gente que, vai topar te ajudar de alguma forma, mas busca essa ajuda porque... Essa frase que você falou do sucessor não querer, muitas vezes, ele não tem coragem de falar lá. É isso. E aí alguém de fora é o papel de dar as caneladas. E, às vezes o executivo que está lá dentro também não tem a coragem, porque tem conta para pagar, para falar também ali. Então você tem um conselho livre de pressão, de assim, cara, entre aspas aqui, o seu filho não quer ser essa bola de ferro. Você tá achando que ele quer, ele não tem coragem para te falar, e eu como conselho eu vou te falar. Isso aí. Ele não quer, então pensa como fazer agora. Né? Ou Porque você para vender uma empresa não é do dia para noite. Ou traz o executivo de fora. Ou traz o executivo de fora, mas já combina com o teu filho. Bota ele no conselho. Né? Então, o conselho hoje, eu acho que muito legal que o mercado avançou muito com a questão de conselhos, de conselheiros, né? Ele tem que ser mais bem aproveitado para essas empresas, independente do tamanho. Muitas vezes as pessoas pensam em montar um conselho só quando querem pensar em vender. Na empresa familiar. E esse é o grande erro, porque já começou, provavelmente está errado ali. Ele deveria ter pensado antes, né? É muito... Olha, eu participei a minha vida inteira, nesses 30 anos de executivo, eu participei de reuniões de conselho. Mas como executivo, indo lá, apresentando meus resultados e saindo da sala. Já encontrei todo tipo de conselheiro. O cara que só quer ferrar com o executivo, o cara que quer ajudar, tem de tudo ali, Tem de tudo, lógico. Tem de tudo, né? Eu jurei para mim que eu não seria esse cara. Jurei para mim que eu não ia fazer isso. Eu não fui pro conselho para me vingar. Eu não fui pro conselho para me vingar. Eu fui pro conselho para contribuir mesmo, porque aquele velho ditado que diz que o poder é solitário, o poder é solitário. Justo. É preciso dividir e, cara... É impressionante a diferença de desempenho de uma empresa que tem conselho consultivo de uma empresa que não tem. Eu falo consultivo porque o administração é quando você tem uma empresa de capital aberto, você precisa... Sim, né? É outra história. Agora, o consultivo é opcional, você opta. E é realmente consultivo, não é deliberativo, né? Sim. E assim, é caro. Caro que você contrata alguém com muita experiência, preparado para ser um conselheiro, é uma reunião de um dia... Você pode avaliar que seja caro. Eu não acho que é caro. Caro é a incompetência. Caro é a decisão mal tomada. Não, e aquele um dia pode te abrir tantas frentes, tantos negócios lá na frente. É muito bom. E, cara, assim, eu vou te falar. Eu tô extremamente entusiasmado com esse mundo. Que legal. Porque a gente consegue de verdade contribuir, cara. A gente consegue ajudar esse mundo. Eu fiz IBGC... que foi muito legal para mim, porque me deu todo o arcabouço de conselho, né? E agora eu estou fazendo amanhã e sábado eu estou aqui no Inova Business School com o Luiz Rasquilho, Marcelo Veras, fazendo aí o Governança Trend Innovation para empresas familiares. Que legal. Muito, muito, muito legal. Assim, com muita informação.
que a gente leva para o conselho, né? E a gente vê as empresas evoluindo. Então, assim, cara, tem conselho lá na tua empresa, não? Ainda não. Tem que ter, cara. Estamos em vias de começar a montar. Tem que... O caminho para a governança é um caminho fantástico. Concordo. Como o sucessor, a gente sabe onde ele vai se preparar e o que se cobra de alguém que vai ser um executivo, o principal executivo da companhia daqui a pouco, vai compor ali os principais líderes da companhia. A gente sabe quais são as escolas, onde ele vai estudar, o que ele tem que fazer. O conselheiro também, né? Além da trajetória dele, a gente sabe quais são as marcas que ele vai mirar para se capacitar. E o cara, e o fundador, ou o cara que vai ser sucedido, onde ele se prepara? Que fontes ele busca? O que você tem visto desse caminho de abstração? Primeiro dia dele, excelente pergunta, hein, velho? Eu aprendi com gente boa como você que quem quer ser água não voa com urubu. Excelente. Então, eu só me grudo em gente inteligente, que eu fico de lado, fica tá bom. Eu só corro junto. Cara, primeiro é o seguinte. Você é conselheiro. Para ser conselheiro, você precisa apenas ter experiência? Cara, a experiência é bacana. Eu brinquei com vocês aqui no começo, né? Por que eu virei conselheiro? Porque, cara, é onde aceita cabelo branco. Sem cabelo também? Só pra eu saber. Sem cabelo também. Eu tô perdido no futuro. É onde aceita cabelo branco. Segunda-feira ele vai chegar com as luzes inversas ali. Eu vou quebrar a grecinha. Cara, o cabelo branco, o cabelo grisalho é muito bem-vindo numa mesa de conselho, porque traz, assim, muita experiência. Isso cara, experiência, você tem que... Mas veja bem, experiência sozinha não resolve, você tem que se preparar o tempo inteiro. Mas, brincadeiras à parte, é um fato, porque é o tempo que vai te dando essa sabedoria para poder ser conselheiro, né? Sim, então, sim. é bacana isso, né? Eu me mantenho muito atualizado. Agora tem que estar muito atualizado. Você tem que estar estudando o tempo inteiro. O IBGC é um caminho fantástico e tantos outros cursos. Eu semana que vem começo um curso de Master Coach Internacional. Que legal. Master Coach. Por que eu vou fazer? Eu quero ser coach? Não quero ser. Não é esse a situação. Mas ali eu vou ter algumas habilidades, alguns frameworks que eu vou receber que vão me ajudar a ser um conselheiro ainda melhor. Sim. Então, o meu propósito é ser o melhor conselheiro que eu puder ser. Perfeito. É isso que eu vou fazer. Agora, isso é o conselheiro. O cara que é o sucessor tem que se desenvolver como gestor. E respondendo a tua pergunta, o sucedido, né? Cara, o sucedido, primeiro que é difícil. A tendência é o que é? Um cara de 60, 70 anos de idade que está entregando para a segunda geração. E é difícil ensinar truque novo para cavalo velho, né? É difícil, né? Então o cara tem que querer entender que... Mas os próprios conselheiros de fora acabam ajudando nisso. Que ele precisa adquirir uma outra habilidade que ele não tinha, que é de ser presidente de conselho. Que ele tem que começar, né? Que a gente aprende muito, que é o noisinho e fingers out, né? Cara, não põe a mão. Só põe o nariz. Muito bom isso. Boa, só põe o nariz, entendeu? Noisinho, finger out. Só põe o nariz no troço. E aí você não cai, mas, cara, é difícil, tá? Pô, tem uma tentação pra quem teve... Não, cara, é difícil. A vida toda botando a mão. No conselho, funciona assim. Eu tava numa reunião do conselho esses tempos, numa das empresas, e eu falei, gente, nós temos que mudar isso aqui. Isso aqui não está uma reunião de conselho, não. Isso aqui está uma reunião de diretoria. Não é esse o objetivo. Executivo vem, apresenta, tal. Nós estamos aqui para discutir estratégia. Na verdade, assim, em uma palavra, a responsabilidade do CEO qual é? Resultado. Em uma palavra, a responsabilidade do conselho qual é? Longevidade. Boa. Longevidade. Você tem que transformar a tua empresa em uma empresa longeva. É longevidade. Então, a diferença básica é essa. O conselho não está ali só para olhar o hoje. Claro, tu gasta meia hora para olhar o DRE, para olhar o balanço patrimonial. Cara, você tem que gastar meia hora, no máximo 1 hora, pelo retrovisor.
Sim. Mas sim. você tem que gastar 4 horas, uma reunião de 4, 5 horas, você tem que gastar as outras 3, 4 horas olhando para frente. Aí você vai olhar o planejamento estratégico, você vai olhar a execução do planejamento estratégico, você vai olhar as oportunidades de negócio. É outra conversa. É uma conversa propositiva, uma conversa para frente. Mas ainda existem conselhos que usam aquilo para puxar a orelha do executivo, para vira uma reunião de diretoria mesmo. Mas, cara, tá tudo certo. É um processo. É um processo. É amadurecimento. É amadurecimento, né? Jeito. Então, o que tem que ter? Cara, tem que ter um ritual, uma ritualística. O conselho, ele precisa ser só um pouquinho mais formal, ele tem que ter uma ritualística. A gente tem que ter ali uma pauta que a gente cumpra, que tem um momento que vem o executivo e daí ele sai. Sim. E tem que ter uma ritualística, ela precisa ser cumprida, tem que ter uma ata. A gente tem que olhar a ata no próximo mês. Você tem que ter um governance officer ali, que é um secretário da reunião, que normalmente é o controller da empresa. Sim. Alguém da mais absoluta confiança, porque vai ouvir de tudo, né? E tal. Mas você tem que ter. E aí você vai ensinando. Porque normalmente o sucedido, ele vira presidente do conselho. Cara, mas ele foi a vida inteira presidente da empresa. Do resultado. Do resultado, da reunião da diretoria. O cara do resultado. Então, a tendência é puxar ali só para isso. Eu disse, não, peraí. Cara, e como é que fica a perpetualidade do negócio, a longevidade do negócio? Vamos discutir um pouco isso. E aí é papel nosso, conselheiros formados pelo BGC, conselheiros que são, né, profissionais da área, levar isso, né? Por isso que eu digo assim, a vida inteira eu fui executivo, então eu também tenho Se deixar, cara, a tendência é essa, se deixar vai, né? Se deixar, eu quero dar o meu palpite ali, cara. Puta, não, mas cara, você tá fazendo merda, velho. Faz desse Filho, senta jeito. aqui, eu vou te dar umas dicas aqui. Senta aqui que eu vou te ensinar. Não, entendeu? Não, porque, cara, você não ensina o cara desse jeito. Perfeito. Entendeu? Lá num comitê estratégico de mercado, até você consegue dar uns pitacos. Sim. Mas é noisinho e fingers. Adorei out. essa, adorei. Muito bom. Que aula, gente. Que aula. Ó, eu falei que ia passar rápido, tá duro. Eu tinha umas 30, mas a gente marca uma segunda rodada. Agora que eu já vim fazer curso aqui em São Paulo, a gente marca mais uma. Ô, professor, pra gente fechar, a gente sempre pede um momento esportivo para casar com o nosso Mote Esporte Clube. Que te marcou, que você tem boas lembranças. O que seria o momento esportivo do Robson Amorim? Cara, momento esportivo, velho. Momento esportivo, bom. Deixa eu falar uma aqui, eu vou te dar o tempo para pensar, então. Tá, legal. Teve uma vez, eu tava na Marisol, ele não vai lembrar, obviamente, disso. A gente tava jogando futebol de salão, lá na Recreativa. Eu tinha uns 2 meses, eu jogava bem no passado, eu era bonzinho. E aí enrolaram uma bola, eu meti um gol de cobertura, assim, quando o goleiro saiu. Aí ele encostou e falou, vamos te efetivar depois desse gol. É mesmo? Eu falei, louco, velho. Cara, é mesmo. O único gol na minha vida que serviu pra alguma coisa foi Cara, aquele. que legal, velho. Então, Agora, Beijo, eu nunca fui muito atleta, assim, né? Eu curto... Eu sou quer dizer, eu jogo tênis, eu faço academia e tudo mais, mas esportivamente falando, assim, de torcedor, eu nunca fui um grande torcedor. Eu nasci vascaíno por causa do meu pai, que era o meu pai vascaíno roxo. Então, algumas memórias esportivas que eu tenho, o meu pai vendo o Vasco jogando na televisão com o radinho de pilha, escutando no radinho de pilha, entendeu? Então, essa é uma memória que eu tenho bem bacana, né? Sempre levei o Rafa para os jogos de futebol na época, né? Nas antigas. Hoje levo o Enzo e o Rafa é palmeirense. E eu também sou um palmeirense de coração junto com ele. A gente levou o Luca, que é o meu neto, também para o Palmeiras. Que legal. Agora é 17 de agosto, a gente vai vir aqui assistir Palmeiras e São Paulo. Vou trazer ele para cá, nós vamos trazer a família toda. Mas assim, ó, as minhas lembranças mais legais, cara, foram por conta do meu trabalho na época de Marisol mesmo. Eu viajava muito para Europa. Sim. E, cara, eu não perdi a oportunidade de ir no estádio ver um jogo. E eu me lembro que uma vez eu tava lá com o Rafa, a gente tava lá assistindo o Milan jogar. Legal. Então, cara, no Santiago Bernabéu também, na Espanha, no Camp Nou, no Barcelona. Eu vi muita coisa bacana. Vi o Kaká ganhar a bola de ouro dentro
San Siro? Do San Siro, Olha, cara. que legal. Porra. Cara, ele tem um hino dele, entendeu? Assim, assim, assisti alguns jogos da La Liga, da La Liga não, da Liga dos Campeões, da Champions League. Assisti alguns jogos da Champions League. E então isso para mim é uma memória muito, muito bacana. Eu gosto muito de ir pro estádio, cara. Estádio é demais, eu amo ir pro estádio. Do evento, né? Eu gosto demais do evento, assim, da situação. Não sou muito... Quando tiver aqui... Eu não sou muito de jogos, assim, de eu jogar no coletivo. Eu gosto do tênis porque o meu adversário tá lá do outro lado. E quando vier com o Netinho aí, com o Rafa, vai lá na Arena Corinthians lá, que aí de repente ele vira Corinthians. Né, velho? Não. Isso Professor, muito... Está fora de cogitação. Muito obrigado aí pela participação. Foi uma baita aula. De novo, né? Não podia ser diferente. Te agradeço muito. E se quiser deixar fazer merchan, recado, a hora é agora, onde te encontrar no LinkedIn, Instagram. Esse é o seu momento aí, fica à vontade. Não, cara, só agradecer, foi muito, muito bacana tal. E dizer que o meu propósito de vida nessa fase da minha vida, aos 58 anos de idade, que eu estou muito feliz, né? Quando eu brinco assim, cabelo branco é onde encaixa no conselho, né? Mas o meu propósito hoje é viver com tranquilidade e independência, sendo justo e útil e ajudando as pessoas no seu processo de desenvolvimento, as pessoas e as empresas, sabe? E eu tô nesse propósito, tô muito feliz com esse meu momento de carreira e sou muito grato a todos os empresários que confiaram no meu trabalho até hoje, né? Se eu for citar, talvez o mais importante deles na minha vida foi o Vicente Donini. A gente precisa ter gratidão pelas pessoas que passaram pela gente. Sou muito grato por todas as empresas por onde eu passei, porque realmente foi um marco na minha vida. Em fevereiro, eu encerrei uma vida executiva, planejadamente. Que legal. No Grupo Elianque, fantástico, com o seu Francisco, com a Eliette, com a Andréia, com todo mundo que está lá, né? E foi muito legal, cara. Então, assim... planejado, é um negócio planejado, que eu estou realmente muito feliz com esse momento. E o meu único merchan é o seguinte: você tem uma empresa familiar, tua empresa familiar fatura alguns milhões, você, em algum momento ali na frente, você como fundador dessa empresa vai passar o bastão ou você vai viver eternamente? Cara, se você não vai viver eternamente, se você não é Matusalém, pense em ter um conselho consultivo e planeje o seu processo de sucessão. Esse é o meu merchan. Maravilha. Tá bom? O que mais, irmão? Não, eu queria te agradecer. Eu acho que eu tenho pra mim, né? Aprendi que a liderança tem um saldo, cara. E ou ele é positivo ou ele é negativo. Lá na frente... eu quero chegar lá na frente como você chegou, porque o Elton, desde que a gente entrou aqui, né, no estúdio, o Elton lembrou de 2, 3, 4, 5 histórias que vocês viveram lá, que talvez você não lembrava, mas olha só como o líder marca a vida das pessoas é nítido que marcou positivamente, tenho certeza que de inúmeras outras, né? E ver o Elton lembrar de coisas e ser grato, que é um cara que eu admiro, me mostra quem é você, obrigado. Qual é o teu saldo como líder, assim. Então, muito obrigado por essa aula que você deu pra gente aqui hoje. Valeu, foi um grande prazer estar aqui com vocês. E eu tenho muito orgulho. É muito legal. O Elton, porra, ele era um menino quando começou lá comigo. Tinha 18 anos. 18 anos, cara. Eu vi o olhinho brilhando dele quando eu falei, vou te levar pra Espanha. Isso há 1900 antigamente, né? Como você citou. E, poxa, um baita do executivo reconhecido, de várias empresas gigantes, fazendo um baita no trabalho. Então, assim, cara, é muito legal ver isso. É muito bacana ver isso, assim, sabe? E é muito bacana você também entender o seu momento de sair do troço, cara. Porque você tem que saber o seu momento. Aquele momento que talvez você não entrega mais com a mesma produtividade de antes. Pergunta pra mim, eu sempre viajei muito na minha vida. Pergunta se eu amo viajar tanto assim hoje. Eu amo viajar a passeio. Passeio, né? Né? Mas então tem coisas que você já não quer mais. Tem então ciclos, você né? tem ciclos, você tem que saber. E o bacana, você tocou num ponto que é bem legal para encerrar mesmo, né? Cara, quando a gente tá subindo na carreira,
a gente tem que cuidar de gente. Perfeito. E a gente tem que ser legal. Porque em algum momento você começa a cair na carreira. Cair nesse sentido, né? Sim. Eu sou um conselheiro hoje, né? Então, beleza, eu sou um conselheiro. Não sou um executivo de empresa, sou conselheiro de algumas empresas. Legal. Mas eu preciso muito das pessoas. Se eu chegar e ligar para o Elton, Elton, eu quero fazer um bench contigo. Quero levar alguém daqui de uma empresa que eu aconselho lá. Eu tenho as portas abertas em todos esses lugares. Com certeza. E sabe por quê? Porque eu gosto de gente. Né? Nas minhas palestras tem um slide que eu gosto de usar, que até foi o Romeu Buzarello, da Start, que me apresentou, achei fantástico. Seja legal. O mundo é uma cidade pequena. Perfeito. Muito bom. Sensacional, senhoras e senhores. E só para fechar mais uma boa lembrança, já que você falou, o primeiro livro que eu li de negócios foi ele que me deu, foi do Jack Welch. Só para Por fechar isso mais que você dá livro uma. pra todo mundo, né? É isso aí, eu aprendi, ué. E hoje ganhei outro. E ganhei mais um. Muito, muito, muito obrigado. Gente, quem quiser acompanhar mais o episódio, e encaminha, porque tá cheio de gente que nos assiste aqui, que trabalham em empresas de donos, encaminha, eles precisam ouvir esse episódio. Passem para eles lá, eu tenho certeza que vai contribuir muito. Robson, obrigado demais de novo. Valeu, querido. Até a próxima, valeu! Um abraço.